Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Only Murders in the Building, a série com a Selena Gomez, o Steve Martin e o Martin Short, que foi definitivamente uma das melhores séries lançadas no ano passado. Only Murders in the Building vai ganhar sua segunda temporada agora. Os primeiros episódios dessa segunda temporada estreiam amanhã, terça-feira, dia 28 de junho de 2022. E aí a gente vai ter o lançamento dos 2 primeiros episódios e depois o restante da temporada vai ser lançada semanalmente, então um episódio por semana. O Star Plus me liberou esses 2 primeiros episódios que chegam na plataforma amanhã para eu poder assistir com antecedência e conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas opiniões, o que eu achei desse início da segunda temporada. Então esse é um vídeo de primeiras impressões, sem spoilers. Na verdade eu acho que vocês podem ficar bastante tranquilos porque ainda que eu vou até falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem e tudo mais, de forma bastante contextual, esses 2 primeiros episódios, eles são muito introdutórios. Eles não entram de fato ainda nos desenrolares dessa nova história, desse novo mistério, dessa nova investigação que está acontecendo, que vai acontecer. São episódios muito iniciais que vão criar realmente um contexto pra gente entender como vai funcionar a segunda temporada da série. Então eu vou falar um pouquinho sobre os episódios, não vou estragar a experiência de ninguém, porque eu nem posso revelar spoilers muito significativos sobre esses 2 episódios. E eu também tomei o cuidado de listar coisas que eu acho que não tem problema conversar com vocês. De listar coisas que eu realmente acho que são contextos sobre os episódios iniciais e não spoilers de fato. Mas antes, vamos tentar recapitular um pouquinho o que aconteceu na temporada anterior. Na primeira temporada da série, o nosso trio, Mabel, Oliver e Charles, solucionou o mistério da morte do Tim Kono, que era vizinho deles. Quem tinha sido responsável, então, pelo assassinato do Tim Kono tinha sido a Jen, que ao longo da temporada passada se tornou namorada do Charles também. No final da temporada passada, a Jen foi presa e quando os nossos protagonistas estavam ali felizes, comemorando, prestes a comemorar que eles tinham conseguido solucionar esse mistério, encontrar o verdadeiro culpado, outro crime aconteceu. E dessa vez um crime ainda mais próximo deles. No final da primeira temporada, a gente viu a Mabel indo no seu apartamento e encontrando ali a Bunny, que era a síndica do prédio, do edifício Arconia, morta. E a gente tem uma cena da Mabel segurando a Bunny no final da temporada passada, quando a Bunny tá ali já realmente toda ensanguentada, morta, sem vida. E nisso, o Charles e o Oliver são avisados pra saírem do prédio e eles vão buscar a Mabel. E no que eles vão buscar a Mabel, eles encontram essa cena ali. Não demora muito pra polícia aparecer também, porque fica bastante claro que a polícia já tinha sido avisada que tinha alguma coisa acontecendo. E vale lembrar também que antes da polícia chegar, o Charles e o Oliver já percebem que a Bunny, que estava nos braços da Mabel, tinha sido perfurada com a agulha de tricô da própria Mabel. Então acho que já ficou muito subentendido ali no final da primeira temporada, ou até bastante claro que naquela situação os nossos protagonistas estavam sendo incriminados. E no finalzinho da primeira temporada a gente vê os nossos protagonistas indo presos. E a segunda temporada, ela começa quase que exatamente da onde a primeira temporada parou. A gente vê o Oliver, o Charles e principalmente a Mabel se tornando suspeitos do assassinato da Bunny. Então a gente vê ali os 3 dando depoimento na delegacia. O episódio inicial da segunda temporada começa assim. Só que eles estão ali afirmando que eles estão sendo incriminados. Eu acho que fica bastante claro que isso é verdade pro público também. Porque a gente sabe que pensando no final da temporada passada, seria impossível eles terem conseguido, quase impossível, né? Eles terem conseguido arquitetar tudo isso e realmente a Mabel ter perfurado a Bunny ali no apartamento dela. Até porque, se ela tivesse feito isso, ela teria sido mais inteligente. E como a polícia já tinha sido chamada, enfim, claramente estava acontecendo ali uma incriminação pra cima dos 3. Então, por conta disso tudo, eles estão diante de um dilema. Eles vão decidir se eles devem se manter afastados, evitando problemas, realmente ficar na deles, para não piorar a situação, para não acabarem talvez parecendo mais culpados ainda,
ou se eles vão investigar esse crime, esse assassinato, pra tentar provar a inocência deles, pra tentar provar que eles não têm nada a ver com essa história. E claro também, por consequência, realizar a segunda temporada do seu podcast de sucesso. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de Only Murders, e eu já falei isso na primeira temporada, é que a série coloca esse elemento do podcast e não deixa esse elemento de lado, não esquece esse elemento. A gente tem ali o crime, a investigação, e o podcast continua sendo algo importante pra narrativa, algo que aparece e que ainda faz com que a gente tenha algumas cenas ainda mais engraçadas, mais cômicas por conta disso. Mas então os nossos 3 protagonistas estão nesse dilema. A gente dá um tempo, se afasta pra não piorar a nossa situação, ou a gente vai investigar tudo isso pra provar a nossa inocência e fazer uma segunda temporada do nosso podcast. E a gente não pode esquecer também que no final da temporada passada, a gente viu que a Cinda Kenning, interpretada pela Tina Fey, começou um podcast e deu o nome de Only Murderers in the Building. Então, apenas assassinos e não assassinatos no edifício, no prédio. E nesse podcast, a proposta era realmente investigar o nosso trio, colocando os 3 como suspeitos desse novo crime que tinha acontecido ali no edifício Arconia. Então, será que o nosso trio vai mesmo deixar uma outra pessoa investigar algo que tem a ver com eles? Uma outra pessoa falar sobre eles e contar a história deles? Eu acho que não. A química dos nossos 3 protagonistas dessa série continua incrível, impecável. Eu acho que uma das coisas mais legais sobre a primeira temporada era justamente isso. Era justamente como Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short conseguiam funcionar em cena. A dinâmica entre eles era muito interessante de acompanhar. E eu acho que isso continua muito forte aqui também. E eu continuo também bastante impressionada com como a Selena Gomez funciona bem com o Steve Martin e com o Martin Short. Porque os dois, eles são da mesma geração, eles já trabalharam juntos, eles vêm especificamente da comédia, o que não é necessariamente o caso da Selena. E ela é mais nova, ela nunca tinha trabalhado com eles antes, e ainda assim ela é uma adição muito boa aqui. E eu já tinha falado sobre isso nos vídeos da primeira temporada, mas eu repito aqui, a química entre os 3 é muito gostosa de assistir. E eu ainda ouso dizer que a Selena Gomez não perde nada pra eles nesse início de segunda temporada. Eu acho que nos 2 primeiros episódios, que foram os episódios que eu assisti, a Mabel teve as frases mais engraçadas e sarcásticas, os timings cômicos mais legais, de forma mais livre e natural na narrativa. Então, eu sou apaixonada pela Selena, sou super fã dela, e eu fico muito orgulhosa com o trabalho que ela tem feito em Only Murders in the Building. Além da química entre os personagens, eu acho que o mistério da segunda temporada também é muito interessante. Na verdade, eu acho que talvez esse novo mistério seja ainda mais envolvente que o da temporada passada, porque a gente já conhece melhor as pessoas envolvidas. Claramente, dessa vez a gente sabe que o crime aconteceu porque alguém tá tentando incriminar os personagens que a gente já gosta, o nosso trio protagonista. Então isso deixa as coisas mais intrigantes, mais envolventes. Na primeira temporada, ainda que a Mabel tivesse uma relação ali, um passado com o Tim Kono, os 3 se uniram e eles não tinham nada a ver com o assassinato, o possível assassinato daquele morador. Dessa vez, esse novo assassinato aconteceu nas mãos da Mabel, né? Praticamente. E foi feito justamente pra incriminar esses protagonistas. Então isso deixa as coisas mais intrigantes, mais envolventes. E a gente quer saber por quê. A gente quer entender o que tá acontecendo. Eu acho que o tempo todo, nesses 2 primeiros episódios, eu tava muito investida, querendo descobrir mais pistas, querendo entender os desenrolares, querendo solucionar esse mistério de verdade. E além disso, pensando nesses 2 primeiros episódios, parece que esse assassinato, esse mistério, esse crime, tem relação, inclusive, com o passado de alguns personagens também, de uma forma ainda mais amarrada e ainda mais profunda do que o assassinato do Tim Kono tinha com a Mabel na temporada 1. A gente descobre um pouco mais sobre a história e sobre o passado e sobre a família da Bunny nesses 2 primeiros episódios, que foi a pessoa que foi assassinada, né? Que é a síndica do prédio. E a gente também acaba descobrindo um pouquinho mais sobre a história, o passado e a família do Charles nesse início de temporada. Então eu acho que esse novo mistério, essa nova dinâmica vai amarrar as coisas de uma forma um pouco diferente. Então eu quero descobrir mais informações e entender melhor como a temporada pretende conectar essas coisas e como esse mistério vai ser solucionado e quem tem a ver com esse mistério de fato. Nesses 2 primeiros episódios, além dos personagens que a gente já conhece,
também aparecem alguns novos personagens. Eu acho que a gente tem 3 nomes de destaque nesse início da segunda temporada de Only Murders. São eles, o da Shirley MacLaine, o da Cara Delevingne e o da Amy Schumer, que estão interpretando personagens novas na série. Sobre a personagem da Shirley MacLaine, eu não vou falar muita coisa, vou deixar vocês assistirem. Mas eu queria tirar um tempinho pra falar sobre as personagens das outras duas, da Cara e da Amy, porque eu acho que eu tenho algumas coisas pra dizer. Eu gosto da Cara Delevingne, vamos falar primeiro sobre ela, mas eu não gosto muito do trabalho que ela faz como atriz. Normalmente, a atuação da Cara Delevingne não me convence muito. Aqui, ela interpreta a Alice, que é uma artista que acaba entrando em contato com a Mabel e as duas começam a se aproximar. E apesar de eu não curtir muito a Cara atuando, eu acho que ela interage bem com a Selena aqui. A gente sabe que as duas são amigas, a Cara e a Selena Gomez, então eu acho que acaba funcionando. E uma informação que eu acho que vocês já devem ter é que a própria Cara Delevingne já tinha divulgado que a sua personagem se tornaria então um interesse amoroso da Mabel ao longo da temporada. Ao mesmo tempo que essa personagem serve para explorar um pouco sobre a vida pessoal da Mabel, os interesses dela e quem ela é fora da nossa narrativa principal, eu acho que também acaba tirando o foco do mistério, que é o mais interessante. Então, enquanto eu assistia as cenas das duas, eu não ficava tão interessada assim, porque eu queria que a narrativa voltasse pro mistério, pra investigação, porque tinham muitas coisas que eu queria descobrir, que eu queria saber. Porém, eu acho que a interação entre a personagem da Cara Delevingne e a Mabel rendeu uma cena maravilhosa da Selena Gomez literalmente macetando um negócio, num sentido que eu juro que não é nada sexual, ao som de Billie Eilish. Então, foi tudo pra mim, já valeu a pena. Um outro ponto é que eu acho que agora que a Mabel vai ter um novo interesse amoroso, isso vai acabar colocando a relação dela com o Oscar na corda bamba. Inclusive, ele não aparece nesses 2 primeiros episódios, e a Mabel até menciona ele em determinado momento, mas eu quero descobrir ainda se ele vai voltar pra essa temporada ou não, porque eu acho que isso não foi confirmado de acordo com as pesquisas que eu fiz. Agora vamos falar um pouquinho da Amy Schumer. A Amy Schumer interpreta ela mesma nessa segunda temporada, mais ou menos no mesmo estilo do que o Sting fez na primeira temporada. Com a diferença de que eu acho que a Amy acaba, pelo menos nos primeiros episódios, se envolvendo um pouquinho mais com a história e tendo até um pouco mais de tempo de tela. Mas a Amy Schumer não funciona pra mim. Primeiro que eu já não gosto muito do humor dela. De forma geral, é um humor que realmente não se conecta comigo. Eu não consigo gostar desse tipo de humor. E segundo, que além disso eu acho que o humor dela não combina com o humor da série. Eu acho que Only Murders in the Building foi tão elogiada e foi tão boa na sua primeira temporada justamente porque tinha um humor que era inteligente, sutil, mais classudo, enquanto o humor da Amy Schumer é um humor mais escrachado. Então eu não gostei muito de como ela é inserida aqui nessa temporada. Ah, e além dessas personagens, a gente também vê nessa temporada o ator Michael Rapaport interpretando um policial. O Michael, na verdade, ele fazia o Doug em Atypical, então o pai em Atypical, que é uma das séries que eu mais amo da Netflix. E eu acho que esse ator faz uma dupla bem interessante com a detetive Williams, que a gente já conhecia da temporada anterior. Pelo menos nesse início. Não sei se ele vai aparecer com bastante frequência ao longo da temporada, mas eu imagino que sim. No geral, eu gostei muito desses 2 primeiros episódios. Eu acho que Only Murders in the Building continua se mantendo muito interessante, muito fresca, muito divertida de acompanhar. E como eu disse no início do vídeo, a série foi uma das melhores séries do ano passado. E eu acho que essa nova temporada tem tudo pra ser uma das melhores temporadas desse ano também. Eu tô muito animada, eu percebi que eu tava com bastante saudade dessa série, da dinâmica da série, desses personagens e de como esse roteiro é construído. Porque é um tipo de série diferente, a gente não vê tantas séries dessa forma, né, construídas dessa forma, trazendo um grande mistério, uma grande investigação e também uma carga de humor e de comédia que se encaixa perfeitamente na história principal que está sendo contada. Eu acho que realmente essa segunda temporada tem tudo pra ser tão boa quanto a primeira foi. Eu tô muito animada pra continuar assistindo os outros episódios da série. E vocês, me contem. Se vocês ainda não assistiram os episódios, né, me contem o que é que vocês estão esperando dessa próxima temporada. E se vocês assistiram esse vídeo depois de já terem visto os episódios, me contem também o que é que vocês acharam. Eu devo fazer mais um vídeo sobre Only Murders in the Building no final da temporada,
Mas, dependendo, eu não sei, vamos ver como esse vídeo vai de desempenho. Se vocês quiserem muito, talvez dê pra fazer alguns outros vídeos aí, analisando os episódios do meio da temporada também. Não vou prometer nada, vou esperar, vamos ver como vai ser o desempenho desse vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem um joinha se vocês curtiram os meus comentários e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que também assistem Only Murders in the Building. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade.